Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, no ar direto de Brasília, mais um Frente a Frente nesse dia cheio de notícias, uma semana intensa na Câmara dos Deputados e lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde funciona o governo de transição. Enquanto o presidente eleito Jair Bolsonaro conversa com as bancadas, hoje, por exemplo, ele se reuniu com o Democratas e também com a bancada do PSL, o seu partido. A gente tem na Câmara dos Deputados, tivemos essa semana a aprovação não só do texto da reforma tributária na comissão especial, como também o fim, ou melhor, a restrição do foro privilegiado. Dois assuntos que vão ser discutidos já no ano que vem pelo governo eleito, pelos parlamentares que tomarem posse em fevereiro. Ou seja, eles já chegam cheios de serviço para tocar. E para conversar sobre esse e outros assuntos, o programa recebe hoje o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que tem 20 anos de experiência no parlamento. Não é pouca coisa. Deputado, muito boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Denise. É um prazer muito grande estar aqui com você. E à mesa aqui comigo, José Maria Trindade. Como sempre, né, Zé Maria? Nós estamos aqui companheiros de frente a frente todas as quartas-feiras. É isso, essa conversa sobre política. Você sabe que política define a sua vida, o seu dia a dia, daí a importância de conversar. Esta mesa redonda vai ser boa, essa conversa com o deputado Rubens Bueno, que tem uma larga experiência de política aqui. Ele é do PPS, mas conversa com todos os líderes no Congresso Nacional e um grande elaborador de pautas. Está reeleito para o 5º mandato na Câmara dos Deputados. Antes ele foi deputado estadual por 2 vezes pelo estado do Paraná. Deputado, a gente vê um governo assim sendo formado nesse momento, o governo Bolsonaro, e faz mudanças não só de nomes, não só os nomes que estão sendo trocados, mas também o organograma, o funcionamento do governo. Os ministérios estão sendo extintos, acoplados a outros, criando novos, e além disso, várias funções estão sendo trocadas. A exemplo da FUNAI, que sai lá do Ministério da Justiça, que se transforma num X-Tudo, com várias funções aí ao comando Sérgio Moro, e vai para o Ministério dos Direitos Humanos. Então, assim, é uma mudança muito profunda e esta máquina pública, a elite da máquina pública aqui é complicada. O senhor sabe disso, né? Boa noite, Zé Maria. É verdade. Bom, primeiro, é um grande paquiderme, né? Essa coisa não anda, não dá o passo, porque a estrutura burocrática do Estado brasileiro é algo, como nós conversamos há pouco, ela só aumenta. Não é um processo de dizer, olha, temos que ver o que está acontecendo com o mundo através da internet, através da simplificação, através, enfim, dos métodos que estão para poder você trazer algo diferenciado e que possa diminuir o papel, diminuir o carimbo, diminuir o despacho e fazer com que isso aconteça em favor da população. Então, quando chega um governo que antes da posse já faz mudanças dessa magnitude, algo está aí por acontecer. Se vai acontecer o ano que vem, acho muito difícil, porque mudança de estrutura eu sei o que significa. Eu fui secretário do Trabalho, da Ação Social e depois da Justiça, Trabalho e Ação Social. E ali juntando órgãos, IAM, Promopar, depois juntando Secretaria de Justiça com Trabalho e Ação Social, foi algo assim doloroso, porque muita gente não tem noção muito, disso, não tem noção, muito difícil, né? Muito difícil. E esse ser especial, o servidor público, ele se transformou num ser muito diferente, né? Não é tão adaptável. E até porque ele tem uma demissões. carreira. E a carreira diz o que ele tem que fazer, como fazer. Então, quando isso muda, muda a vida dele preparado através de um concurso para isto. Então, acho que vamos ter que pensar com mais profundidade, né, no sentido de ver, temos buscar um Estado mais ágil, mais eficiente e menos custoso. O senhor que conhece o parlamento, o senhor acha que é possível aprovar rapidamente, por exemplo, essa extinção do Ministério do Trabalho? Porque a gente sabe que tudo que o presidente eleito está montando agora vai passar pelo parlamento, ainda que seja uma medida provisória. A gente começa a ver que já há resistências a essa extinção do Ministério do Trabalho. A Câmara pode causar alguma surpresa aí ao futuro governo nessa área? O problema do Ministério do Trabalho é uma burocracia colocada e que, nos últimos tempos, causou muita corrupção.
Esta é a verdade, né? Se você buscar as informações dos últimos tempos, vai ver o que é que aconteceu no Ministério do Trabalho. E ali não só financiamento de programas e cursos de preparação, milhões e milhões desviados. Do FAT. Do né? FAT, Nossa, como muito também dinheiro. você tem a questão de carta sindical, que é um escândalo, né, no Brasil. Então, levou o Ministério do Trabalho a uma situação dessa, de desgaste completo. Desgaste completo, claro que o mundo sindical ele vai reclamar, mas a sociedade não reclama. Então, Veja só, aprova fácil. não sei se será fácil, mas pelo menos você tem um ambiente para isso. De outro lado, você vê, com a reforma trabalhista, com tudo que está acontecendo, o Ministério do Trabalho também perde muito do seu valor enquanto uma... E o governo também já falou que quer aprofundar a reforma trabalhista. Né? E é importante, eu acho que é importante. A reforma trabalhista foi algo de bom que aconteceu no governo de Michel Temer, que precisa aprofundar. Nós temos que olhar o Brasil para frente, não o de trás, de anos atrás, que não sai. Né? Então, eu acho que muita coisa boa pode acontecer. Eu não votei em Bolsonaro, como também não votei no Haddad. Achei que não chegou um ponto que não fui convencido para isto. Não é? Mas, de qualquer maneira, tem que dizer o seguinte, nesta situação que aí está, o governo tem que dizer, olha, vai dar certo, vamos torcer para que dê certo. Eu quero ajudar para que dê certo. Agora, vejo muita dificuldade política para isto. A gente vê que a defesa de mudanças, e durante a campanha, o presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu vários assuntos, vários temas que demandam votação no Congresso Nacional. Um dos exemplos é a reforma tributária, ele dizendo que tem que tirar o governo do cangote, era o termo que ele usava, do empresário. É real, a taxa tributária do Brasil é muito alta, né? Acima de vários países do mundo, falam aí 45%, né? E a reforma tributária foi aprovada, até coordenada por um seu conterrâneo lá, o Luiz Carlos Raul. Mas a impressão que fica é que não vota uma reforma tão fácil assim, né? Olha, a aprovação na comissão especial foi algo importante, porque houve a unanimidade na aprovação. Surpresa. Surpresa, não tanto. O problema era o prazo que tinha para votar. Né? O que ficou? Um trabalho do deputado Luiz Carlos Raul. Ele levou isso como um sacerdócio. Entendi. Os últimos 4 anos, ele vem trabalhando isso há muitos anos, mas nos últimos 4 anos Ele não foi reeleito. Pois ele é, se era isso que- dedicou. Ele não reeleito, perde o Paraná e perde o Brasil. Né? Acho que isso é importante. Agora, a reforma, ela vai continuar? O senhor acha que esse projeto tem condições de ser aprovado no ano que vem? Tem, porque a PEC votada na comissão especial, basta ir a plenário. Em plenário você votar em 2 turnos e depois... Mas não tem que ser negociado aí com o novo governo, uma vez trata-se de uma reforma tributária? Claro que vai ter, mas para isso tem o plenário. No plenário cabe emendas, cabe alteração, mas no sentido de você diminuir impostos, você simplificar o sistema. O problema do Brasil, no mundo tributário, é muito complicado, são muitos nós. Desatar esses nós é simplificar o sistema para baratear para o contribuinte e custar menos para o governo. O projeto do deputado Luiz Carlos Raul, que foi aprovado na comissão especial, que depende do plenário da Câmara, só pode ser votado na próxima legislatura. Ele é, como disse o deputado Rubens Bueno, simplificador. Cria o IVA, né? Cria o o IVA. Imposto de Valor Imposto de Valor Agregado, Agregado. que já mata vários N. impostos, né? Não há um cálculo, porque no Brasil cada produto tem uma tributação exclusiva, um regime especial e tal. Mas o grande adversário de reforma tributária, o senhor sabe, que são os governadores, né? Reforma tributária é aquela velha história. Ninguém quer pagar mais, ninguém quer perder o que está arrecadando. Então, você fica nisso. Então, o deputado Raul fez um belo trabalho. Ele foi estado por estado, as principais cidades, andou fora do país, fazendo um trabalho até de poder trazer ideias para fazer esse projeto que ele fez. Como foi muito bem discutido e está pronto, mesmo o governo novo, tenho certeza que vai buscar um caminho que seja um caminho próprio de fazer com que esse projeto seja aprovado logo de saída. E é bom para a gente lembrar aqui ao nosso telespectador que ele só não pode ser votado este ano por causa da intervenção em 2 estados da federação. E nesse período não pode ser votado emenda constitucional. Mas no ano que vem, né, a intervenção vai cair, né, deputado? Já está negociado aí com os governadores eleitos. E esse projeto certamente irá a votos. Vai ser uma contribuição do Legislativo? O senhor acha que vem aí uma proposta, o Legislativo tentando ser protagonista também nessa seara, que geralmente tem ali uma participação do Legislativo, mas
a palavra final sempre é do Executivo. Dessa vez o Parlamento pode fazer diferente? É o que o Zé acabou de falar. Quer dizer, o governo depende muito do Congresso Nacional. Pois é. Todas as mudanças requerem Mas lei. sempre, né, Zé? A gente sempre vê o governo mandando no Legislativo. Né? Agora, o senhor acha que teremos aí finalmente uma separação dos poderes? Primeiro, porque nós temos um momento em que há uma renovação muito grande, não só da Câmara, como mais ainda do Senado. Então, essa renovação faz com que essas coisas até se acomodarem no tempo, no melhor sentido, de compreenderem o processo legislativo, a tramitação de projetos. Isso tem um tempo. Não é? E esse tempo vai fazer com que o governo também se ajuste para fazer essas conversas necessárias para que esses projetos sejam aprovados. Então, vai depender muito do talento. Né? Aliás, a gente sempre lembra do Fernando Henrique. Né? O Fernando Henrique tinha a capacidade de convencer o Congresso de votar medidas importantes. Né? E isto não acontecia com a presidente Dilma, por exemplo. Né? Era muito mais atrito. Então, tem que ter essa capacidade de conversar e convencer. O presidente da República é a capacidade de convencer a sociedade e convencer o parlamento das medidas importantes. O senhor conviveu com Jair Bolsonaro ali no plenário. O senhor acha que ele tem essa capacidade de diálogo e de articulação política? Olha, eu acho que tem, até porque ele conhece. Ele ficou agora completa 28 anos. Muito tempo. Eu cheguei em 91 na Câmara Federal. E em 91 ele estava lá. Né? E ele ficou todo esse tempo. Então, ele conhece melhor do que eu, melhor que muita gente, o Congresso Nacional. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi descrito pelo ex-líder do PFL, o deputado Inocêncio de Oliveira, como um encantador de serpentes. Isso porque os líderes chegavam no palácio nervosos e saíam de lá pianinhos certos de que deveriam votar. Deputado, recentemente, eu sempre digo que, às vezes, a falta de quórum no Congresso Nacional ajuda. E a gente vê agora, por exemplo, vários projetos aprovados ali que aumentam a despesa para os próximos governos, né, principalmente para o Jair Bolsonaro. Mas tem pontos positivos. Foi aprovada a emenda à Constituição, que praticamente acaba com o foro especial, né, a prerrogativa de foro de deputados. Não é só deputados, não, viu? Deputados, senadores, juízes, promotores, 37 mil. Quer dizer, foi mais de 55 mil. Há vários cálculos. Não, mas esse cálculo que nós temos é o cálculo da consultoria da Câmara. Também. Se você juntar de vereador ao presidente da República, juiz, promotor, delegado, tudo isso tem foro especial. 55 mil pessoas. Mais de 55 mil. Foi um passo importante. Importantíssimo. Aliás, o trabalho do deputado Efraim, presidido pelo Diego Garcia, foi um belo trabalho e mostrou que é possível também votar medidas importantes. Eu mesmo tinha uma PEC. Ficam sem foro, presidente? No caso, só fica de fora o presidente, o vice-presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara e do Senado. A sua emenda? A minha acabava com tudo. Foro para ninguém, sem privilégio para quem quer que seja. Mas aí chegou-se à conclusão de que, já votado no Senado e votado na Câmara, e se nós modificássemos aqui, teria que voltar para o Senado. Agora, só vale para crimes relativos ao exercício do mandato. Pela decisão do Supremo. Agora não, né? Agora é para tudo. Agora é para tudo, porque, no caso, quando o Supremo tomou aquela decisão, e a PEC ela volta a restabelecer um outro critério. Né? É importante destacar que esta emenda, essa proposta, é do senador Álvaro Dias, do Paraná, que apresentou lá em 2013. A PEC que eu apresentei, que acaba com foro para todos, apresentamos em 2012 na Câmara. Mas o Senado tem esta facilidade, porque o número é bem menor, de agilizar o processo. Deputado, eu tenho uma tese seguinte: nós estamos há bastante tempo aqui na política, né? O senhor já está eleito para o 5º mandato, ficou 2 mandatos candidato ao governo, então o senhor já tem uma vivência política suficiente. Sabe que antigamente era imunidade parlamentar. A ideia é que o seu representante usasse essa imunidade para você. E aí, deputados e autoridades roubaram esta imunidade para benefício próprio. E aí foi caindo, né? Caiu a imunidade, ficou julgamento no Supremo, com autorização do Congresso, depois inverteu, quer dizer, o Congresso pode tirar esse julgamento do Supremo e tal, e está chegando agora a nenhuma proteção. Quer dizer, quem é que está certo? Aquela história do Machado de Assis, né? Mudou o Natal ou mudei eu? Quer dizer, estava errado lá atrás sobre a imunidade? Você não acha também que a autoridade tem que ter um tipo de proteção, um tipo de... Não, a imunidade parlamentar ela é universal, né? Porque o parlamentar tem direito à voz e voto.
Se ele não tiver... Aí continua. Continua. Se ele não tiver direito à voz e voto, para que o parlamento? Evidente que esse é o processo mais democrático, para dar liberdade para o representante usar da sua voz, do seu poder de convencimento e votar de acordo com a sua consciência. Então, isso é outra coisa. A questão que trata desse privilégio, né, Brasil dos privilégios... Mas antes a imunidade era total. Sim. Sim. Agora, eu só quero dizer que nós temos agora esta nova forma. Se você olhar no histórico, você vai ver que de 1824 até agora, a ditadura militar, nós não tínhamos foro privilegiado. Nós não tínhamos. Só na ditadura militar é que se impôs. E aí a Constituinte também manteve e não fez a reforma que deveria ser feita com relação aos privilégios. A Constituinte aconteceu logo depois da ditadura, né? E ali ainda assustada com os poderes externos ao Congresso Nacional, daí esta proteção especial. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Rubens Bueno, ex-líder do PPS, um grande articulador do Congresso Nacional, reeleito para o 5º mandato como deputado federal, e é por isso que essa conversa aberta aqui é muito boa. Nós vamos agora a um pequeno intervalo aqui de 2 minutos e já estaremos de volta. Até já!